Deus, a Bíblia e a ciência, eu aqui com o Gerson Pereira, tudo bem? Exatamente, aqui estamos. Vamos continuar, né? Apócrifos. Vamos continuar. E aliás, eu já quero entrar com uma pergunta aqui que é fantástica. Gerson, eu já ouvi falar de Bíblias que têm apócrifos e as que não têm. Aí eu já entro aqui a nossa participação perguntando o seguinte, afinal de contas, qual eu devo recorrer? De acordo com Jesus, e ele disse isso no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 17, numa famosa oração que ele fez, que os teólogos chamam de oração sacerdotal, ele diz que a Bíblia é a verdade. A Bíblia do tempo de Jesus era o que nós chamamos hoje de Velho Testamento. Ora, se a Bíblia é a verdade, ele não diz que é uma verdade, ele disse que é a verdade. Ela não pode se contradizer. Porque que verdade é essa que se contradiz? Então hoje não é uma verdade, não? Hoje você me disse que você é um radialista, que você é um jornalista, que é um locutor. Amanhã você disse que é motorista de caminhão, que passa o tempo todo. Onde é que está a verdade? Então você não pode se contradizer. Eu só vou acreditar se você sempre disser a mesma coisa. Verdade. E é isso que acontece com os apócrifos. Eles contradizem o restante do texto sagrado. Aí eu preciso, curioso como eu sou, eu preciso perguntar, afinal de contas, quais são essas contradições? É outra pergunta abrangente. Sim. E ela deve abranger contraindicações e vamos começar por estas. 1. Jesus nunca fez uso de nenhum dos apócrifos. Os escritores do Novo Testamento, que é uma meia dúzia, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, são 5 escritores. Por que eu falei 5 ou 6? Porque não se tem certeza da origem do escritor do livro da Carta aos Hebreus. Nenhuma vez eles mencionam esses tais livros. Então, tem que haver uma explicação, uma reserva para isso. Esses textos só foram oficializados no século XVI. E isso foi pela Igreja de Roma. Presta atenção. Por mais que o cristianismo se expandiu em Roma, o cristianismo desenvolveu a sede mais eminente em Roma, o cristianismo começou em Jerusalém. Claro. O cristianismo começou lá na sede da Torá, lá onde a Torá foi produzida. Uhum. E isso só aconteceu no século VI, no Concílio de Trento, muito tempo depois. Mas você perguntou sobre as contradições. Sim. Dito isso, eu quero te informar que no livro de Tobias é um livro que vem ali logo depois de Neemias. No capítulo 6 tem a história de um pescador. O pescador é o próprio Tobias. Ele pega um peixe e um anjo diz para ele para limpar o peixe, mas não descartar o fel, que é a vesícula no homem. Uhum. Não jogar fora o fel, nem o fígado, nem os intestinos. Por quê? Porque isso era remédio para expulsar demônio. E você me pergunta, por que contradição? Porque Jesus disse que demônios são expulsos por oração e jejum. Em outro lugar, demônio é expulso pelo poder do Espírito Santo. E, vocês, presta atenção, isso cheira a curanderismo, ocultismo. Então, não tem sentido nenhum. Uma das contradições é essa, então. Outra está nesse mesmo livro. Ele diz que... Vamos dar um outro exemplo.
para não dizer assim, mas aí é o mesmo texto. Então eu vou desprezar esse outro. Eu vou falar de um outro livro, que é o Eclesiástico. Eclesiástico? Porque na Bíblia comum tem o Eclesiastes. Sim. Esse é o Eclesiástico. Lá diz que as esmolas que os fiéis praticassem é que levaria à salvação. O resto da Bíblia, Zé, ensina que nossos pecados são pagos pelo sangue de Jesus. Você dá esmola, seus pecados são perdoados. É isso que está no Eclesiásticos a respeito dessa questão de dar esmola. Quando você lê Pedro 1, verso 18 e 19, você vai encontrar exatamente isso que eu acabei de falar. Você é salvo, você é perdoado pelo sangue de Jesus. Ele diz que não foi com ouro nem prata, nem com coisas semelhantes que vocês são perdoados e salvos. E para completar sua indagação, eu cito 2 Macabeus, capítulo 12, verso 13. E aí em diante, ele ensina a orar pelos mortos. O resto da Bíblia nega essa prática em Isaías 38, verso 18, Lucas 16, verso 26 e Atos 2, 24. Para o resto da Bíblia, e com ênfase para o livro, o capítulo 9, capítulo 12 e o capítulo 5 de Eclesiastes, não Eclesiástico, relata que os mortos nada sabem. Jesus, inclusive, levantou uma questão que, aliás, eu sugiro que, quando o seu rosto, o rosto do Rio, a gente discute sobre ela, a história do rico e Lázaro. Nessa história, Jesus está dizendo que o que você tiver que fazer por alguém ou por você mesmo, no interesse de salvação, é feito em vida. Porque depois da vida, isso não tem sentido. Não estava no meu script aqui, mas eu vou precisar fazer essa pergunta. Na sua visão, isso prejudica o entendimento das pessoas que querem buscar Deus, querem saber mais sobre Jesus, querem saber mais dessa trajetória do cristianismo? Essa pergunta é muito importante. Veja só. Primeiro problema com ela, que ela distrai a atenção. Você foi ensinado a buscar o poder do Espírito Santo, buscar os méritos de Jesus, de repente você vê outra coisa. Em consequência disso, vem uma segunda coisa. Deus não tem a obrigação de te conceder o que você pede a outra pessoa. À tarde eu liguei para você, eu queria falar com você. Não adiantava eu ligar para o Will. Você está entendendo? Porque eu ia chegar ao Zé, eu falei, você não falou comigo, não, você falou com o Will. Então, quando você precisa de expulsar demônio, que só é expulso pelo Espírito Santo, com oração e jejum, aí você recorre às vísceras de um animal, como é que fica? As vísceras do animal têm entendimento, elas te ouvem, elas se mobilizam, elas têm atitude, elas têm sentimento, e não tem. Então, são dois problemas muito semelhantes. Um é que distrai a atenção. E o segundo é que você se direciona ao lugar ou à pessoa errada. E aí tem um outro detalhe, uma pimentinha para a gente fechar. A forma que Jesus apresenta para expulsar demônios foi comprovada, foi experimentada e comprovada. Então tem coisas que dão certo. Eu acho que você levantou uma questão que será o raciocínio. Eu sou médico. Eu te mostro o diploma. Então o que você está dizendo é que Jesus disse como era e mostrou como faz. Mostrou Sim. O diploma.
Verdade. É isso aí. Gente, Deus a Bíblia e a Ciência. Não perca nunca. Na próxima terça-feira nós temos mais um episódio esclarecendo dúvidas. É isso aí. A gente volta na terça, né? Estamos estudando ciência teológica. É isso aí. Teologia é ciência. Muito bom. Terça-feira. Até terça. Até mais.